A paz do Senhor Jesus, amém. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos nele e exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Pai bendito e amado Deus, obrigada por mais um dia. Toda honra, toda glória nós te damos e desejamos a tua presença, a tua misericórdia. Abre os nossos olhos, meu Deus, a tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. A tua palavra nos diz em João 8,12: e conhecereis a verdade vos libertará. Abre o nosso entendimento, meu Pai, que a nossa vida seja liberta. Em nome de Jesus, dá-nos o teu perdão e da tua graça. Amém, graças a Deus. Vamos orar Salmos 91 em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longura de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos meditar na palavra em nome de Jesus. Pai, nos envia teu Santo Espírito e nos conduz em toda a verdade em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A palavra do Senhor diz em Jeremias, capítulo 29, versículo 11 ao 13. Assim diz a palavra do Senhor em nome de Jesus. Porque eu é que sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei. Glória a Deus. Nós nos pegamos muitas vezes traçando metas, objetivos e sonhos e conquistas e vontades. E o que é natural? Mas antes da nossa vontade, existe a vontade do nosso Pai Celestial, Criador dos céus e da terra. Aleluia! E a palavra do Senhor diz, só Ele que sabe. Aqui o povo de Israel, eles estavam no exílio, cativos durante 70 anos. Mas Deus tinha uma promessa de libertação, de liberdade para aquele povo vivesse de fato a vontade de Deus. E o Senhor tem a vontade dele para a nossa vida. Muitas das vezes nós carregamos, às vezes frutos de coisas que nós vivemos, mas o Senhor, Ele, quando o Pai nos chama, nos dá arrependimento para nos convertermos a Ele, a Sua palavra, nós vivemos agora uma vida segundo a Sua vontade. E é preciso que nós possamos reconhecer essa vontade por meio da conversão a Deus em Cristo Jesus e que nos dá reconciliação, perdão, salvação e conversão à palavra. Agora nós vamos nos alinhar à vontade de Deus, ao reino de Deus, obedecendo a sua palavra, obedecendo a sua voz. Então ele diz que ele é que sabe os pensamentos que tem de vós, que tem a nosso respeito. Ele que sabe, mas são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro, uma esperança, aquilo que nós esperamos. Mas ele diz que nós vamos invocar, que nós vamos a ele e que nós vamos orar e ele vai ouvir. Essa reconciliação, essa buscar ao Senhor. E ele diz que vai ouvir, mas ele vai se deixar ser achado quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. Reconhecê-lo de todo o nosso coração. Que Ele é a nossa vida, Ele é a nossa existência, que sem Ele não podemos e não fazemos. O mesmo fala em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Então buscar de todo o coração, reconhecer Deus, o nosso Pai Celestial, que Ele tem a verdadeira vida para cada um de nós. E nós precisamos buscá-lo de todo o nosso coração,
pela sua palavra. Muitas vezes a gente quer uma resposta, a gente quer uma direção, a gente quer um trabalhar de Deus assim nas áreas da nossa vida, mas Ele quer trabalhar quando a gente busca Ele em primeiro lugar de todo o coração, reconhecer a sua voz, a sua dependência, reconhecendo que Ele tem os pensamentos de paz para nós, que Ele tem um plano, que Ele tem um futuro para cada um de nós, segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. A palavra só nos diz em Mateus capítulo 6, versículo 9, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É quando a gente deseja de todo o nosso coração a sua presença, reconhecendo que Ele tem verdadeira vida para cada um de nós. Isso requer comunhão, isso requer relacionamento, intimidade com Deus, com a sua palavra, onde a gente deseja de todo o nosso ser, mente, alma, coração, a sua presença, a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Em Êxodo capítulo 33, versículo 12, a palavra só nos diz que Moisés, ele roga a Deus a presença para partir, para prosseguir com o povo. A palavra do Senhor nos diz, no capítulo 33, Deus disse que não ia com o povo, que ia mandar um anjo, porque aquele povo era um povo obstinado, aquele povo era um povo teimoso, e ele certamente ia se irar. Mas Moisés, no versículo 12, Moisés, ele pede a presença de Deus, e ele se nega a prosseguir se Deus não for com ele. Vamos meditar em nome de Jesus? Moisés roga a Deus a sua presença. Assim diz a palavra do seu nome de Jesus, capítulo 33, versículo 12 ao 17, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. E Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, faze subir esse povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça nos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Aleluia. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhes, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Pois como se saberá agora que tende achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo, de todo o teu povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, fazei também isto, que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por teu nome. Então Moisés, mesmo sendo chamado ali por Deus para libertar o povo, os filhos de Israel, ele se nega a ir sem a presença do Senhor. Era o povo de Deus, ele atribui aquele povo a Deus e ele exige a presença do Senhor. E mesmo ele sendo chamado por Deus para um propósito de Deus para com o povo, segundo a bondade e a misericórdia, segundo a aliança que ele tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó, de fidelidade, de promessa, para que aquele povo herdasse uma terra boa que manasse leite e mel, né, tirando aquele povo ali das garras de Faraó. Moisés, mesmo com a aprovação de Deus, com o chamado de Deus, com o propósito, com aquele ministério, Moisés, para isso nós precisamos abandonar os nossos caminhos, nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 55, versos 6 e 7, buscai ao Senhor enquanto se pode ser achado, invocai-o enquanto ele está perto, que o ímpio abandone os seus caminhos e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que grandioso é em perdoar. Amém. Então necessitamos de Deus sobre todas as coisas, em nome de Jesus, que a gente anseie por essa presença e busque essa presença de todo o nosso coração. Amém. Quanto mais perto de Deus estivermos, ou seja, da sua palavra, mais autoridade de fé teremos, de confiar, de exercer a sua vontade, em nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor nos diz, em Salmos 25, verso 8 em diante, bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos retamente,
e aos mansos ensinará o seu caminho. Glória a Deus, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Que o homem que teme ao Senhor, ele ensinará o caminho que deve escolher. Glória a Deus em nome de Jesus, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Então, para a gente ouvir a voz de Deus é necessário comunhão, intimidade, relacionamento. Moisés, ele falava face a face com Deus. O seu rosto se iluminava ali naquela tenda. Glória a Deus. E quando Moisés falava com Deus, dava ali as instruções ao povo. E hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos conduzirá em toda a verdade. O Espírito da verdade. Então Moisés ali, ele rogava e intercedia ali pelo povo. Nós temos Jesus, nosso Senhor e Salvador, que padeceu por cada um de nós. E quando nós obedecemos a palavra, ele roga ao Pai, o Espírito Santo de Deus. Amém? A presença de Deus em nós, a presença de Cristo em nós. Amém? Então, para eu e você receber essa presença, é guardar a palavra de Deus, é obedecer a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz, em João 14,15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. No versículo 23, a palavra do Senhor, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Versículo 24, quem não me ama, não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então o Senhor nos conduzirá em toda a verdade, segundo o teu Espírito. Nos enviará o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e entre vós. Glória a Deus, amém? Pai, obrigada. Em nome de Jesus, que a gente te busque, Pai, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. Que a gente atribua a Ti toda a honra, toda a glória, reconhecendo que sem Ti nada podemos. Que todas as áreas da nossa vida recebam libertação em nome de Jesus. Que todos os cativos e oprimidos recebam libertação em nome de Jesus Cristo. Toda amarração, todo atrapalho, toda palavra contrária caia por terra em nome de Jesus. Que os doentes e enfermos recebam saúde nos ossos, na carne, no sangue, nas vértebras, nas células. Em nome de Jesus Cristo, que haja refrigério de alma, que desapareça toda dor, agonia, desespero, alergia, constipação, repreendemos em nome de Jesus Cristo. Toda seta, batalha na mente, espírito de desespero, de alma, planos malignos, espírito de roubo, de destruição, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Planos malignos, vozes contrárias, seja amarrado e repreendido em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. A palavra do Senhor diz, se pedirdes alguma coisa em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome eu farei. Obrigada, Jesus, continua conosco, nos cobre no teu sangue, Pai, e nos livra de todas as hostes da maldade, dos planos malignos, nos livra do adversário da nossa alma. Nos livra em nome de Jesus, dá-nos saúde, força e vigor pelas feridas de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, todo mal desapareça, toda ameaça, doença e enfermidade, amarramos em nome de Jesus. AVC, derrame, ataque cardíaco, infarto, maldição hereditária, palavra contrária, ataque espiritual, cai por terra em nome de Jesus, não prosperará. Toda arma forjada não prosperará em nome de Jesus. Glória a Deus, em nome de Jesus, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, fique na paz, em nome de Jesus. Obrigada, Pai amado, em nome de Jesus. Obrigada. Sem ti nada podemos, Pai, em nome de Jesus.